Olá, pessoal. Eu sou Fernanda Marinella, professora de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para responder as perguntas dos nossos internautas, perguntas que foram enviadas durante o nosso curso Servidores Públicos na Constituição. Estamos então no Saber Direito Responde e vamos então às dúvidas dos nossos internautas. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a pergunta da Thalita, lá de Macaíba, no Rio Grande do Norte. E a Thalita diz: professora, todos aqueles que ingressaram no serviço público através de concurso público são considerados estáveis? Thalita, a resposta é não, hein? A resposta é não. Um simples fato de ingressar no serviço público por concurso não significa ter estabilidade. Então, todos que ingressaram através de concurso são estáveis? A resposta é não. Concurso público é pré-requisito para servidor que tem, então, a estabilidade. Realmente, o servidor, para adquirir estabilidade, ele tem que ter prévia aprovação em concurso público, mas nós precisamos lembrar que tem concurso público também para servidor titular de cargo vitalício. Aquele que goza de vitaliciedade também vai estar sujeito a concurso público na maioria dos casos. Agora, nada impede, Thalita, e essa questão é interessante, que se faça concurso público mesmo para quem não tem estabilidade. Por exemplo, contrato temporário. Em regra, basta um processo seletivo simplificado, mas não perde a natureza de temporário o fato de fazer concurso. Então, pode ser feito concurso público e ele vai continuar sendo temporário. Então, o concurso público não significa sinônimo de estabilidade. É pré-requisito para estabilidade, mas nem sempre ele vai ser estável, ok? Muito bem, nossa próxima pergunta vem lá do Marcos de São Paulo. E o Marcos de São Paulo, qual a diferença entre estabilidade e estágio probatório? Eles são sinônimos? E a resposta, Marcos, é não, não são sinônimos. Agora, para a posição majoritária, doutrina e jurisprudência, eles são institutos dependentes, são institutos que estão interligados, que guardam entre si uma coerência e que, por isso, devem ter o mesmo prazo. Por isso, devem ter o mesmo prazo, são dependentes. Mas a estabilidade nada mais é do que a garantia de permanência do nosso servidor. Estabilidade significa o direito do servidor de permanecer no cargo, de permanecer no serviço. A estabilidade, então, é a garantia de permanência. Depende de prévia aprovação em concurso público, nomeação em cargo efetivo e 3 anos de exercício. O estágio probatório, de outro lado, é o período de prova. É aquele período em que o servidor vai ser testado para verificar se ele realmente serve para o cargo. Então, nós estamos falando de um período de prova, de um período de teste. Lembrando que, para a maioria, doutrina e jurisprudência hoje, esses institutos eles estão interligados. Por isso, são dependentes e devem ter o mesmo prazo. Então, para a maioria dos autores, hoje o prazo é de 3 anos. 3 anos é o prazo, então, para aquisição da estabilidade e deve ser 3 anos também o prazo do estágio probatório. Para esse entendimento da doutrina e da jurisprudência, o artigo 20 da Lei 8.112, que dizia que o estágio probatório era de 24 meses, ele não foi recepcionado pela nova regra constitucional. Ele não foi recepcionado pela nova regra introduzida pela emenda constitucional de número 19 de 1998. Agora, muito cuidado, Marcos. O Congresso Nacional adota outra orientação. Para o Congresso Nacional, eles são institutos independentes e podem ter prazos diferentes. Estágio probatório continua com 24 meses para o Congresso e a estabilidade, 3 anos de exercício para o servidor adquirir. A minha ideia, o servidor termina o estágio, ele deveria adquirir estabilidade. A minha opinião vai pela maioria. Institutos dependentes, ele encerra o período de prova e vai adquirir estabilidade. 3 anos, para mim, é o melhor prazo. Mas você vai encontrar divergência sobre isso. O Congresso Nacional, por exemplo, tem orientação no sentido de que os prazos são diferentes. Mas é minoria, tá certo? Marcos, posição bem minoritária hoje. A nossa próxima pergunta vem lá de Salvador, na Bahia. E Salvador, na Bahia, quem pergunta é a Natália. Professora, é obrigatória a prorrogação de concurso público? Não é obrigatória. Natália, a decisão é discricionária do nosso administrador. O que é importante que você compreenda, Natália? O administrador, ele tem prazo de validade do concurso previsto no edital. O edital deve definir o prazo é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, é até 2
prorrogável por mais 2. Até 2 não significa exatamente 2, tá, Natália? São até 2 anos, prorrogável por mais 2. Agora, essa previsão, primeiro, quanto à possibilidade de prorrogar, deve estar no edital. Se o edital não falar nada sobre prorrogação, não é possível. Então, eu tenho que ter a possibilidade de prorrogar. A prorrogação pela nossa Constituição só pode acontecer por uma única vez e por igual período. Então, se o prazo de validade é de 1 ano, eu prorrogo por mais 1. Se o prazo de validade é de 2 anos, eu vou prorrogar por mais 2. Mas a prorrogação é decisão discricionária do administrador. Ele vai fazer de acordo com a conveniência e a oportunidade do interesse público. Falamos, então, de uma decisão discricionária que vai depender da conveniência e oportunidade do interesse público. Muito importante ressaltar 2 questões, Natália. A prorrogação tem que acontecer dentro do primeiro prazo de validade, dentro do prazo inicial. Assim, se o meu prazo é de 2 anos, eu tenho que prorrogar neste biênio. A prorrogação tem que acontecer enquanto o concurso ainda é válido. E aí você vai lembrar, se já venceu o prazo, no dia seguinte não pode prorrogar, Natália. Tem que prorrogar enquanto o concurso ainda é válido. E aí você vai guardar ainda, Natália, que a decisão é discricionária, o administrador tem que fundamentar, tem que motivar. Vale ressaltar, toda decisão do administrador público tem que ser fundamentada, tem que ser motivada. E aí vem a obrigação de motivação, né? Os atos administrativos dependem de motivação. Os atos administrativos devem ser justificados, devem ser motivados. Então, a prorrogação do administrador também deve acontecer de forma motivada, de forma fundamentada. Bom, gente, assim nós encerramos nosso primeiro bloco, né? Convidamos vocês a continuar com a gente aí para as nossas próximas perguntas dos nossos internautas no Saber Direito Responde. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, continuando então nossos trabalhos, Saber Direito Responde. Vamos às perguntas dos nossos internautas. Sou Fernanda Marinella, professora de Direito Administrativo, e o nosso tema servidores públicos. A pergunta vem do Cláudio, lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E o Cláudio diz então, professora, aquele que está na lista de aprovados no concurso tem direito à nomeação? Qual providência ele deve tomar caso ele não seja nomeado? E aí vamos pensar, Cláudio. Primeiro, ele está na lista de aprovados no concurso. Em regra, ele tem mera expectativa de direito. Direito de rezar para passar e depois direito de rezar para ser nomeado. Essa é a questão. Então, ele tem mera expectativa. Agora, vale lembrar, se ele estiver dentro do número de vagas, a nossa jurisprudência reconhece direito à nomeação. Então, se o nosso candidato estiver dentro do número de vagas, ele vai ter direito à nomeação. Agora sim, o entendimento vem da nossa jurisprudência. Tanto o STJ quanto o STF já têm reconhecido. Candidato aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito à nomeação. O que você vai guardar aqui, Cláudio, é importante. O candidato, ele vai ter direito à nomeação e o entendimento é, o administrador tem liberdade para escrever o edital. Então, se ele vai definir 10, 15 ou 20 vagas, ele é quem sabe quanto ele precisa, quanto ele tem de dinheiro para pagar. Agora, a partir do momento que ele escreveu o edital, agora ele está amarrado. A partir daí, o edital se torna ato vinculado e ele vai ter que obedecer. Ele vai ter que nomear os candidatos aprovados no concurso dentro do número de vagas. O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa questão em sede de repercussão geral e o STF entendeu que esse não é um direito absoluto, Cláudio. O que significa dizer? É possível que venha um fato novo que, por razões de interesse público, o candidato não seja nomeado. Então, ele é um direito que existe, é um direito subjetivo, mas não é absoluto. É possível que, por excepcional interesse público, ele não seja nomeado. Mas a regra é, vamos nomear. Agora, imagine que você está na lista, é o próximo, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação e não foi nomeado. O que você pode fazer?
Olha, a ideia é aguardar até o último dia do prazo de validade, porque até o último dia o administrador pode lhe nomear. A partir do dia seguinte, teve lesão a direito, porque a partir do dia seguinte ele não lhe nomeou, você tinha direito subjetivo e aí acontece a lesão, se configura a lesão ao direito. Se você tinha direito líquido e certo à nomeação e não foi nomeado, a discussão muito pertinente em sede de mandado de segurança. Acho que cabe a interposição de um mandado de segurança para você resolver essa questão. Vale a pena ajuizar. O prazo decadencial do MS, segundo o entendimento que prevalece hoje na jurisprudência, começa do dia seguinte ao prazo de validade. Até o dia do prazo, o último dia tinha direito à nomeação, a lesão só aparece no dia seguinte. A partir daí, começa a contar o prazo decadencial para interposição do mandado de segurança. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. E nós vamos aqui a Betânia, lá de Itapecerica da Serra, São Paulo. E a Betânia diz assim, professora, a publicação da nomeação deve ser somente através do Diário Oficial ou o aprovado tem direito à notificação pessoal? Betânia, pergunta maravilhosa, hein? Muito legal. Entendimento hoje da nossa jurisprudência é que coitado do candidato, ele não pode ser condenado a ler Diário Oficial todos os dias. Candidato aprovado no concurso, prazo de validade, 2 anos, prorrogável por mais 2, 4. 4 anos que ele vai ler o Diário Oficial todos os dias? Isso é condenar mesmo, né? Então, a nossa jurisprudência diz ninguém pode ser obrigado a ler o Diário Oficial todos os dias. A jurisprudência orienta que o examinador, que a banca examinadora, ela estabeleça prazos, dias para nomeação, datas para cada etapa, que tudo seja dentro de um cronograma. Se não for possível fazer um cronograma, tem que dar ciência pessoal, tem que fazer notificação pessoal. Ninguém pode ser obrigado a ler o Diário Oficial todos os dias da sua vida. Então, a intimação pessoal, mesmo que o edital não estabeleça. A ideia é que o ato administrativo cumpra a sua finalidade e que o candidato seja chamado. Ela tem que cumprir a finalidade, o candidato tem que ser chamado a participar. Então, a ideia é que o nosso servidor, ele seja chamado, então o candidato aprovado seja chamado por notificação pessoal. É a certeza de que ele vai participar e vai vir entregar os documentos, portanto. Nossa ordem, Tiago Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E o Tiago diz, professora, pode o servidor acumular cargo público com outro emprego no setor privado? Tiago, importante. A proibição de acumulação prevista na Constituição Federal diz respeito a cargos e empregos públicos, Tiago. Se o nosso servidor ele exerce 2, 3, 5 empregos privados, é problema dele. Se ele não vai dormir, não vai comer, não vai mais fazer mais nada da vida, isso é um problema dele. Então, a ideia, a proibição de acumular para o serviço público é para cargos e empregos públicos, portanto, incluindo, Tiago, não se esqueça, a administração direta e indireta, inclusive as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, empregos privados, ele pode quantos ele quiser. Só um cuidado, e aí vale a pena, Tiago, magistrados e membros do MP têm restrição. Magistrado e membro do MP, eles têm uma carga horária que eles podem desenvolver com o magistério, por exemplo. Mas aí vem de resolução do CNJ, resolução do CNMP, então há uma carga horária, há uma limitação para trabalho na iniciativa privada, como professor. Mas o resto, ele pode, o setor privado pode, não há proibição, tá certo? Só algumas carreiras, porque faz parte da própria dedicação à carreira. Então, por isso, tem uma limitação de carga horária. E a nossa próxima pergunta vem lá do Carlos Albuquerque, Florianópolis, Santa Catarina. Obrigada pela sua participação, Carlos. É possível o servidor acumular 2 aposentadorias? Carlos, a resposta é sim. É possível acumular 2 aposentadorias, quando a hipótese for de situações acumuláveis na atividade. O que significa dizer 2 cargos de professor, um de professor, outro técnico ou científico e 2 cargos na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Então, ele pode sim acumular 2 aposentadorias, 2 de professor, um de professor, outro técnico ou científico e 2 na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Não se esqueça, proventos é o que ele recebe na atividade. Ele vai receber, portanto, 2 proventos. E é possível, nestes casos e somente nesses casos. Aqui, Carlos, um cuidado. No Brasil, o que vale é o regime da não
a acumulação. Excepcionalmente, pode acumular e as hipóteses estão no artigo 37, os incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Assim, nós encerramos mais um bloco e voltamos já para responder as perguntas dos nossos internautas. Até já! Mais uma vez, estamos aqui, Saber Direito Responde. E nós estamos para responder as perguntas dos nossos internautas no curso sobre servidores públicos na Constituição. Vamos continuando então as nossas perguntas e agora quem participa é o Eduardo Chagas, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eduardo diz, quais as hipóteses de aposentadoria por invalidez? Quando o servidor pode se aposentar por invalidez? Na verdade, Eduardo, o que nós precisamos observar? Primeiro, para se aposentar por invalidez, tem que ser uma invalidez permanente, Eduardo. Pensou em aposentadoria por invalidez, tem que ter permanência. Se ele não é inválido de forma permanente, não posso pensar em aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez para os servidores públicos tem duas situações. Se ele se tornou inválido, final de semana, dia de folga, não tem nada a ver com o serviço, ele vai se aposentar com proventos proporcionais. Ele tem direito de se aposentar por invalidez, mas ele vai receber proventos proporcionais. Vale ressaltar que hoje o servidor aposentado por invalidez, ele só vai ter direito a proventos integrais naqueles casos em que a doença for profissional, moléstia no serviço e doença grave, contagiosa e incurável. Então, doença profissional, moléstia no serviço, doença grave, contagiosa e incurável. Essa lista de doenças tem que estar prevista em lei. Essas doenças graves, contagiosas e incuráveis dependem de previsão legal. Então, há uma lista de doenças que devem ser observadas para cada ordem política que vai gerar o direito à aposentadoria por invalidez. Vale ressaltar, Eduardo, que há uma discussão na jurisprudência no que diz respeito a doenças graves que não estejam na lei. Se esse servidor teria o direito de se aposentar por invalidez com proventos integrais, se a doença é grave, contagiosa e incurável, mas não está na lei. A orientação que vem prevalecendo, não está fechada ainda, é de que teria direito. Apesar de não estar na lei, a doença é grave, é contagiosa e incurável, portanto, ele também teria direito de se aposentar com proventos integrais. Mas essa questão ainda está sendo discutida, o Supremo não bateu o martelo ainda sobre isso, então é questão pendente ainda de definição. Mas nossa próxima pergunta vem lá da Juliana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Juliana diz, professora, quem no Brasil se submete ao regime geral de previdência e quais trabalhadores têm direito ao regime próprio de previdência? Bom, o que acontece? Nós temos dois regimes de previdência no Brasil hoje, a Constituição tem dois tratamentos diferentes, nós temos o regime geral de previdência social, que está lá nos artigos 201 e seguintes da Constituição Federal, é mantido pelo INSS, é estudado pelo direito previdenciário e estão sujeitos a esse regime. Os empregados privados, todos os empregados da iniciativa privada contribuem para o regime geral de previdência social e, além deles, também estão sujeitos os empregados de pessoas públicas, empregados públicos, portanto, se ele é empregado na União, no Estado, no município, se ele é empregado na autarquia, na Fundação Pública de Direito Público, ele é empregado, se aposenta pelo regime geral. Também está no regime geral os chamados servidores de entes governamentais de direito privado. Quem são esses? Nós estamos falando de empregados de empresa pública, empregados de sociedade de economia mista, que estão na administração, mas têm natureza privada. Também se aposentam pelo regime geral os cargos em comissão, os contratos temporários. Cargo em comissão e contrato temporário também está para o RGPS. O regime próprio de previdência é aquele que está no artigo 40 da Constituição, Juliana, estudado pelo direito administrativo, aquele sim, chamado regime próprio de previdência social.
O RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social, ele serve especificamente para os servidores titulares de cargos efetivos e para os servidores titulares de cargos vitalícios. E ponto final. Somente servidor de cargo efetivo e servidor de cargo vitalício. Todos os demais caem no regime geral. Todos os demais vão lá para o INSS, Regime Geral de Previdência Social. E nós vamos, então, Ricardo, Rio Branco, no Acre. Professora, qual a principal mudança na aposentadoria com a lei da Previdência Complementar? Bom, Ricardo, peso pesado, né? Agora essa pergunta foi para matar, né? Estou percebendo. O Ricardo quer saber o que muda com o regime complementar, regime que foi inserido pela Lei 12.618. A Lei 12.618 é do dia 2 de maio de 2012. Regime complementar, ó, esperado e desejado desde 98. Desde 98 que esse regime está no aguardo. Vamos esperar a lei do regime complementar. Originariamente, era uma lei complementar pela emenda 20 de 98, a emenda 41 de 2003 mudou para a lei ordinária e, enfim, a lei saiu. Regime complementar foi, então, instituído. Quantas expectativas. O regime complementar, ele traz uma mudança importante. A partir da sua instituição e o que vai depender da criação da primeira fundação do regime complementar, criada a primeira fundação, ele passa a ser implementado e daí em diante, os servidores vão se aposentar, os aprovados pós-regime complementar, servidores que foram aprovados e nomeados para o cargo público após o regime complementar, eles vão se aposentar com o teto do regime geral de previdência social. Eles vão se aposentar com o teto do RGPS, o teto de 3.916 hoje, 3.916,20 que é o teto hoje do regime geral de previdência social. Então, a primeira mudança, o teto vai ser implementado. Lembrando que o regime complementar e, portanto, o teto do regime geral só passa a ser utilizado para aqueles que entraram depois da implementação do regime complementar. E também para aqueles servidores que fizerem a opção. Eu optei, escolhi pelo regime complementar, vai ter direito ao regime complementar, mas por opção. Quem entrou depois não tem opção, vai seguir o regime complementar e ponto final, tá certo? Essas as mudanças. Isso é o que tinha de mais importante, Ricardo, sobre o regime complementar, que foi inserido pela Lei 12.618 de 2012. Obrigada pela presença de todos. Nós estamos aqui encerrando mais uma vez o Saber Direito Responde. E nós vamos lembrar, convidando para os demais, assista demais regras do Saber Direito, assista demais programas do Saber Direito, que você vai encontrar lá no www.youtube.com/Saber Direito Responde. Você vai encontrar outros professores, outros temas. Conheça e venha participar. Obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima.